Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai usar só o feminino, né? Porque é o primeiro programa da BG com exclusividade para mulheres. E eu fico muito honrada, assim, de ter duas mulheres maravilhosas aqui ao meu lado, no sentido de representar a BG. E para quem não nos conhece em termos de empresa, a gente vai fazer uma rápida apresentação, porque a gente tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. Mas a Mari e a Lu, são duas pessoas que nos convidaram para poder estar aqui falando sobre como fortalecer a presença executiva. E, e o objetivo de poder apresentar a BG para vocês é para explicar que existe muito propósito e muita garra em realizar e empreender um negócio como mulher, né? E eu comecei esse negócio com 21 anos, e desses 11 anos de BG, 10 também são no mercado em Portugal, que é um mercado extremamente preconceituoso, fechado. Então a gente tem aqui muitas barreiras para que conseguimos vencer. Eu acho que juntas a gente tem muita força, né? Por isso também que eu aceitei esse desafio da gente avançar com esse programa. Nós somos especialistas principalmente em três frentes, tá? Na área de formações de treinamento comportamental, então eu trabalho muito com inteligência emocional, que é o assunto pelo qual eu fui me especializar em Portugal há 10 anos atrás, e trabalho desde então, sempre me atualizando. Na área da resiliência, da comunicação e da liderança, a gente trabalha também bastante com People Analytics, então Assessments é uma ferramenta, uma tecnologia que eu uso sempre nos meus projetos e eu adoro. O PDA, que é um perfil comportamental, dilemas de gestão, questionário de resiliência, que são algumas das tecnologias. E o próprio desenvolvimento de lideranças, e que é uma das pautas que a gente tem um programa, né, todo pensado, encabeçado por mim e também realizado por outras parceiras. Mas essas são as principais frentes do nosso negócio, tá? Aqui tem algumas das empresas pelas quais a gente já atendeu, a gente tem relação, então já são bons anos aí construindo bons projetos, e em Portugal também, tá? A gente lançou esse programa, com um contexto de poder fortalecer a presença executiva, e eu vou me apresentar de uma forma muito rápida, depois passo a palavra para a Lu e depois para a Mari. E acho que o principal que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou formada em administração, então eu adoro o pragmatismo, eu adoro coisas práticas, concretas, mas eu sempre trabalhei na área de recursos humanos e foi onde eu conheci a Lu há muito tempo atrás. E a área de RH sempre foi um desafio e uma vontade muito grande minha de poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Então, desde então, estou nessa posição. E fico muito grata e muito honrada pelo tempo de vocês. Lu, contigo. Obrigada, Brenda. Então, bem-vindas. Estou bem feliz de ter vocês aqui e reunindo tantas mulheres para um propósito tão especial. Bom, eu sou a Lucilene Allende, eu sou Business Partner de RH, trabalho com recursos humanos há mais de 15 anos e eu estava fazendo uma análise de um relatório da McKinsey que se chama Mulheres no Mercado de Trabalho de 2024, que é uma edição que fecha 10 anos de pesquisa sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho e faz um paralelo do quanto que a gente evoluiu, fala a gente, empresas ao redor do mundo, né? Nossa sociedade. E aí eu observei nesse relatório que ainda a principal barreira citada nesse relatório para a progressão das mulheres no ambiente de trabalho são microagressões. E eu fiquei. Isso me chamou muita atenção, sabe? Aí fui pesquisar mais a respeito, porque também é parte do meu trabalho do dia a dia, né? Trabalhar com isso e buscar desenvolver isso nas empresas. E o que eu encontrei muito foi sobre programas de como as empresas ainda precisam evoluir, do quanto as empresas ainda estão carentes de iniciativas para buscar equidade, né? Mas ainda não tinha assim um conteúdo de como ajudar as mulheres a superar isso, né? Eu não consegui encontrar um embasamento ah, com, com técnica, com ferramentas para que as mulheres pudessem superar essa realidade que, gente, que faz parte do nosso dia a dia. E aqui a gente vai falar muito de vida real, né? De vida do cotidiano.
E eu sou tão privilegiada de estar num ambiente com mulheres tão sensacionais que, assim, conquistaram a sua credibilidade por meio de merecimento, de reconhecimento, que tem um posicionamento estratégico assertivo, que eu pensei, por que não reunir uma gama de conteúdos e poder ajudar outras mulheres a superar isso? Porque sim, essa linha de trabalho dos programas e de tudo aquilo que as empresas precisam evoluir é uma linha muito válida e nem um pouco descartada e que a gente vai continuar trabalhando, mas mudanças culturais na sociedade, elas levam tempo. Tanto que, se vocês pegarem o relatório da McKinsey nesses últimos 10 anos, as evoluções, elas não são tão significativas quanto a gente merece. Então, acho que a gente vai ter que fazer mais por aqui. Vamos E acelerar aí, esse processo. vamos acelerar. Então, foi assim que eu convidei a Brenda e a Mariana, porque depois que a gente vê, não tem como desver, não tem como. Depois que a gente se desacomoda, não tem mais como se acomodar. Vamos fazer alguma coisa e cá estamos, eu, a Brenda e a Mariana, na busca de entregar conteúdo, de discutir, de criar um espaço de diálogo e de apoio que seja só para mulheres e que a gente se sinta num ambiente super seguro para poder fazer isso. Tá bem? Mari. Oi, gurias, tudo bem? Então, eu sou a Mariana Sanches Kessel, eu sou gestora na área de logística e eu atuo na área da indústria, então, há 15 anos. Assim como a Brenda, eu sou formada em administração e tenho um mestrado em engenharia de produção. Confesso que quando a Lu me convidou para participar do programa, eu fiquei super animada, porque, para ser bem sincera com vocês, eu penso assim, há 15 anos atrás, na indústria, na área de engenharia de produção, logística, tudo que eu queria era que há 15 anos atrás eu pudesse ter participado de um programa como esse, que pudesse ter me auxiliado e ter dado mais velocidade, então eu ter destravado a minha carreira. Tá? Quando a gente desenvolveu o programa, o que que a gente pensou? Bom, o primeiro passo é a partir daquilo que nós temos de maior força, né, da nossa fortaleza, porque afinal aqui vocês estão diante de três mulheres especialistas em comportamento, RH e liderança feminina. E esse é o nosso foco do programa, vão ser os nossos três pilares. Também, gurias, a gente sabe que hoje uma das principais características valorizadas na gestão é a velocidade e a forma de como reagimos às coisas que acontecem. Porque assim como na nossa vida, a gente não controla o outro e nem o que vai acontecer com a gente, mas nós nos controlamos. E é esse o pulo do gato. É ali que a gente vai ter a nossa diferença. E por isso, o nosso foco do programa ele é tanto nas dores e nas soluções específicas para destravar a carreira, porque o nosso foco não é vir aqui e ser um muro de lamentações. A gente sabe que a gente tem dificuldades, como a Lu falou, como a Brenda colocou, sim, mas o nosso foco é a gente conseguir dar o start e ajudar vocês a resolver esses problemas, e não a gente ficar se lamentando e piorando o que acontece. Então, gurias, o foco aqui no programa é adquirir conhecimento, desenvolver habilidade, fortalecer o posicionamento e aprender a usar ferramentas na prática. Vocês vão ver que é tudo 100% aplicável no dia a dia, seja uma mulher que esteja já na posição de liderança ou uma mulher que está buscando se colocar na posição de liderança. Tá? O programa ele foi pensado e dividido em 3 módulos, sendo o primeiro deles, então, gestão da influência, com o foco em como construir a autoridade de uma maneira natural e estratégica. O segundo módulo, então, ele é o posicionamento executivo. Como que eu desenvolvo uma postura de clareza, segurança, para conseguir liderar e encarar os desafios do dia a dia de um cargo de gestão? E o último módulo, então, ferramentas de liderança. Técnicas práticas para gestão de pessoas, comunicação eficiente e desafios na tomada de gestão. As aulas, gurias, elas vão acontecer, então, em 3 sábados, nos dias 8
22 e 29 de novembro, das 10 ao meio-dia, aqui pelo Zoom. Então, essa é a nossa deixa, esse é o programa que a gente criou, e agora eu passo a palavra para a Brenda para poder colocar para vocês um pouco mais desse conteúdo. E, gente, a intenção é só mobilizar vocês para conhecer o programa. Eu coloquei o QR Code nos slides, mas aqui eu tô passando a tela só para vocês verem que a LP tá pronta, tem todo o conteúdo detalhado do que a gente vai trabalhar, todas as datas, os horários. O horário de Portugal, que lá moro, né, há 10 anos na cidade do Porto, tem também horário de Brasília. Então, tudo o que vocês precisam consultar, investimento e etc., tá aqui. Tá também os nossos currículos para vocês nos conhecerem melhor, tá? Agora eu vou entrar no meu mundo, né? Que é o mundo do desenvolvimento, e é aqui que eu quero. Tô com muita vontade de contribuir com vocês. Porque quando a gente fala de gestão de influência, que vai ser, né? E é o meu pilar aqui dentro deste programa, é principalmente vocês serem capazes de fazer leitura de ambiente, tá? E que vocês possam se conhecer nesse processo. Porque tem algumas mulheres aí, por exemplo, a Sheila já foi liderança e sei que é empreendedora agora. E talvez outras de vocês estejam nesse movimento ou querem no futuro fazer esse movimento de carreira. E mesmo que eu seja gestora de equipe ou gestora de negócio, tem muitas coisas que são parecidas e que lidar com cliente, com fornecedor, com parceiros exigem as mesmas habilidades, tá? Então, o que eu vou convidar vocês a fazerem? Eu quero que vocês peguem papel e caneta, papel em branco, de preferência folhas em branco, tá? E que tenha aí, se for a quatro, melhor ainda, senão cabe num caderninho sem problema nenhum. Esse é um ponto, deixa eu só voltar para contar para vocês uma coisa. A gente vai fazer um exercício em termos de agenda e de relógio aqui, tá? Que dá para ter uma profundidade de 4 horas, se a gente quiser, ou de 30 minutos, que é o que eu vou fazer com vocês. Mas eu quero que vocês saibam que tudo que a gente for compartilhar aqui, como a Mari falou e muito bem, é justamente para que vocês sejam capazes de conseguir aplicar. Porque uma das coisas que a Lu me provocou de, vamos fazer um programa para mulheres, eu falei, ai, cuidado com as lamentações, porque às vezes a gente se une e fala só das dificuldades, do que não tá dando certo, e eu não sou essa mulher que olha só pro problema. Eu realmente me mobilizo para resolver coisas, inclusive às vezes usando até o papel da salvadora, que cá estou na terapia para evoluir, né? Que a gente tem um pouco dessa falsa crença de heroína, mas ok. E, e o principal objetivo é, se eu preciso me conhecer para poder influenciar e para poder interagir com diferentes perfis, como que eu faço isso? Então, com certeza vocês têm muito conhecimento a respeito disso, mas é pautado nisso que a gente vai desenvolver hoje o nosso conteúdo aqui, tá? Então, o que eu preparei para a gente explorar, e as gurias também vão me apoiar nessa discussão. Como é que a gente identifica diferentes perfis comportamentais? Que tipo de estratégia eu posso ajustar, né, na comunicação e na influência? E algumas dicas para a gente se posicionar com esses diferentes perfis, né? Considerando algumas informações importantes. Como é que vocês vão poder utilizar esse aprendizado? Para compreender, gurias, quando que a comunicação é efetiva e por quê? Por que que às vezes a gente consegue chegar, passar mensagem, missão cumprida, e em outros momentos a gente trava, se atrapalha, gagueja, fica sem argumentos, né? Então, seja com cliente, com diretor, com quem quer que seja. E homem ou mulheres, tá? Porque às vezes a gente também tem que se fortalecer para lidar com mulheres. Atenção, não é só com o público masculino, não. Depois, decidir a melhor maneira de se aproximar de diferentes indivíduos e observar suas próprias reações. Poxa, eu percebo que para lidar com pessoas mais sérias eu tenho mais dificuldade porque eu sou mais extrovertida. Mas isso me remete à figura de autoridade, à necessidade de ser mais formal, de ser menos expansiva. Então, nada como poder se conhecer para se apropriar daquilo que eu sou capaz e daquilo que eu tenho mais dificuldade, eu encontrar formas de resolver, tá? Todo mundo com papel e caneta aí? Quem puder ligar a câmera, liga, aproveita, porque aí a gente vai podendo. Eu tenho necessidade de fazer esse feedback, tá? Então, se eu olhar carinhas, eu consigo ir ajudando também, porque vai ser um exercício bem importante. Gente, o que vocês vão fazer, tá? De novo, eu começo pela matemática, não briguem comigo. Peguem papel e caneta e representem esse gráfico, desenhem esse gráfico na folha de vocês. Quanto mais
parelho, assim, mais. Não é parelho a palavra. Espelhado, assim, mais organizado, melhor, para que ele seja bem dimensionado nos 4 quadrantes, tá? Eu preciso de 1 a 5, então 5 tracinhos para cima, 5 para baixo e 5 para cada um dos lados, ok? Eu juro que vai ser simples. A única parte que a gente exige mais esforço é agora. E aí eu espero quando estiver pronto, avisem que a gente avança. Isso aqui é baseado numa pauta da análise transacional, que é uma das áreas que eu me especializei e que a gente consegue destravar muita coisa. Muito bom. Me digam quando o gráfico estiver prontinho. Glaucia, ok aí? Já desenhou? Sim, Débora aqui ok também, também. Michele também. Aqui tá Ok. ok já. Michele também, então tá. Então, na parte de cima, vocês vão escrever os meus objetivos. E eu quero que vocês pensem assim, ó. A régua é igual para todos os 4 quadrantes do gráfico. 1 é pouco, 5 é muito, ok? E não quero racionalizar demais. Eu quero que vocês respondam a simples pergunta: o quão direcionadas vocês são para os objetivos de vocês? Então vamos dimensionar isso, tá? É aquela pessoa que, e de novo, sem autocobrança, sem chicote nas costas, tá tudo bem ser qualquer número. Só quero que vocês sejam francas, porque temos momentos da vida, tá? Então, ó, o é, Bre, eu sei às vezes o que eu quero, mas não tá no papel, não tá organizado. Eu tô aqui meio, tenho consciência, mas tô no vou na onda, tá? Não tenho muita clareza dos meus objetivos. O 5 é, tenho noção dos meus objetivos, estão escritos, estou buscando, estou me mobilizando para atingir eles. Então, só para vocês terem aqui uma métrica de onde vocês estão. Vocês vão escolher um número que representa e façam uma bolinha. Eu vou fazer aqui na minha tela só para ir, tipo, desenhando com vocês, tá? Imagina que eu tô, sei lá, aqui no meio. Deixa eu trocar de cor. Vocês conseguem ver a bolinha ficar certinha aqui na tela? Aham, Então, sim. imagina que eu escolhi aqui um 3, tá? Já tem os números de vocês aí? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, avançando. O quanto direcionada eu sou para os objetivos, opa, dos outros. Então, é o quanto eu me mobilizo. Eu só vou parar de compartilhar porque eu perdi vocês, não sei por quê. Só um pouquinho, gente. O quanto eu me mobilizo, tá? Para atingir os objetivos dos outros. Portanto, imaginem assim, ó. Por exemplo, eu que trabalho como consultora e facilitadora. Cara, os objetivos dos outros é muito importante pra mim. Tipo, às vezes mais que os meus. Então, eu coloco aqui um 4, tá? E o meu tava 3 aqui antes, né? Então, imaginei assim. Então, pensem num geral. Pensem em vocês, carreira, mas pensem em vocês em outros âmbitos. Afinal de contas, nós temos outros papéis na vida, né? E a gente precisa aprender a considerar isso também nessa estrutura aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, vai me perguntando, porque eu deixei de ter feedback de vocês, porque a tela do Zoom, não sei aonde colocou vocês, mas já não tá mais a minha tela, tá? Vou só fazer assim pra voltar. Posso avançar, gurias? Só me deem um feedback verbal, por favor. Pode sim. Sim? Então, Pode ó, sim. nós agora nós vamos para o lado direito do gráfico. O quanto eu prefiro, eu gosto, tá? E de novo, sem julgamento, estar só ou trabalhar com poucas pessoas. Então, o é tipo assim, eu mais ou menos, eu não gosto muito. Eu prefiro aqui estar com outras pessoas. Então, neste caso, é Agora, eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar focada, de trabalhar mais concentrada, de não perder tempo com conversas superficiais. Eu gosto, assim, de estar mais concentrada, de trabalhar com quem eu conheço melhor, não com tantas pessoas diferentes. Então, se eu sou essa pessoa, eu marco um 5. Se eu sou mais ou menos, eu marco um meio, por exemplo. E se eu não gosto de estar só ou trabalhar com poucas pessoas, é um, tá?
E por fim, o quanto eu gosto, lembrando que a gente tem um pouquinho de todos, né? De o quanto eu prefiro estar com outras pessoas, né? Me relacionar com outras pessoas, inclusive com quem eu não conheço. Então, 5 é muito. Adoro relações, adoro pessoas, adoro estar envolvida em projeto de gente. No meu caso é aqui. E, e imagina que não, Bre, eu realmente assim não gosto de ser o centro das atenções, eu sou mais na minha, então aqui é um 1, tá? Depois, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ligar os pontos. Não julguem as minhas linhas tortas, é só para exemplificar o que eu quero dizer. Imaginem que o meu gráfico ficou assim, ok? Ficou um quadrante maior que outro? Sim ou não? Eu vou só parar de compartilhar para eu ver vocês, tá? Que eu preciso de feedback. Ficou. Vamos pensar que Uhum. ó, vamos só colocar uma numeração aqui, tá? O quadrante um é o primeiro, eu vou desenhar um número aqui, tá? Esse é o quadrante um, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4, ok? Eu preciso que vocês percebam, anotem aí, qual é o quadrante que ficou maior. Se por acaso empatou, tá tudo bem. Se por acaso ficou a diferença muito pouquinha neles, porque pode acontecer, dá uma revisada na numeração, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente é um pouco de tudo, mas não. Tem coisas que a gente prefere mais do que outras. Mas essa é a lógica dos quadrantes, ok? Aí deixa eu ouvir vocês. Para quem ficou no quadrante um, levanta a mão. Quem ficou maior no um? Gláucia, Michele. Ok. Quem pode responder no chat quem não puder ligar a câmera, tá? Quem ficou maior no 2? Ficou como predominante no 2. Levanta a mão. A Lu. Ok. Quem ficou predominante no 3? Eu vou pedir, por gentileza, para te compartilhar de novo, que como eu tô do Oi, celular, querida. eu me atrapalhei a olhar aqui. Desculpa. Então, peraí, só um pouquinho, tá? Eu vou fazer de novo os números, porque quando eu compartilho, ele zera as anotações. Não sei por quê. Tá aqui. Tá conseguindo ver direitinho? 1 e 2 em cima, 3 e 4 embaixo. Deixa eu ver aqui o chat para ir acompanhando vocês. Bom, daí vem aquela coisa, ok, Bre, o que que isso significa, né? Ó, tem bastante gente aqui, 13 e 4, 1 e 2, estamos bem espalhadas. Ok. Então, nós vamos agora, gente, entender o seguinte, tá? O que que significa cada quadrante e quais são as estratégias que a gente pode utilizar para se aproximar de cada um. Lembrando que eu vou fazer uma explicação pocket, tá? Porque esse é um assunto que dá para 8 horas na boa. Caso alguém fique com dúvida, queira fazer algum comentário, como eu não tô vendo vocês na tela, abram um micro e tragam, ou escrevam no chat, que daí eu também tô atenta aqui e as gurias também podem me ajudar, ok? Primeira informação chave importantíssima: não existe quadrante melhor ou pior. Existem 4 perfis distintos e que alguns têm mais facilidade para algumas coisas e outros para outros, como tudo na vida, tá? Então, por gentileza, não se comparem ou não se chicotem nesse momento, não precisa, porque a questão é a gente explorar quem nós somos e as nossas preferências, ok? Então, vou avançar. Ó, que significa? Deixa eu só limpar aqui minha tela que essas anotações ficaram em cima, né? Não queremos. Significa, gente, que a gente tende a se aproximar normalmente da forma como a gente prefere que os outros se aproximem de nós. E muitas vezes isso é uma limitação, certo? Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa muito séria, muito formal, e daqui um pouco eu vou atender um cliente interno ou atender alguém da minha equipe que é super expansivo e que tem dificuldade de se conectar comigo. Ou tem uma pessoa que é muito técnica e eu quero trazer mais um relacionamento e não consigo me aproximar daquele nível técnico. Então, aqui a gente vai conseguir explorar as principais diferenças, tá?
Bom, o que que acontece? O perfil número 1, tá? Se chama o ser agradável. Eu já vou explicando conforme eu vou construindo com vocês, tá? O ser agradável, gente, significa uma pessoa que mobiliza os seus objetivos com pessoas, através das pessoas, tá? Então, é aquelas pessoas que têm um viés assim, ó, de amabilidade, de gentileza, que tá muito atento aos outros, ao ambiente, que navegam muito bem nas relações, que são mais diplomáticos, que são mais sorridentes, mais expressivos, né? E agora eu vou falar no A, porque estamos num contexto só de mulheres. O ser agradável é aquela mulher que navega bem nas relações, mas que quando precisa cobrar, se posicionar e dizer não, tem bastante dificuldade. Por quê? Porque não é que não consiga quando precisa, tá? Mas sente desconforto. Porque não quer desagradar, porque não quer gerar um conflito, porque não quer ser vista de uma forma grosseira, agressiva, direta. Então, por vezes, pode ser até uma pessoa que tem dificuldade em estabelecer limites, por exemplo, tá? Então, quem ficou no quadrante um traz para mim mais informações. Podem abrir o micro quem quiser, tá? Eu posso parar de compartilhar a tela para eu ver vocês? Tudo bem? Quem tá no celular, posso? Já pegou a informação do primeiro superior esquerdo? Vou voltar, tá? Beleza. Quem se identifica no quadrante um? Faz sentido, Michele? Bora lá comigo. Faz e não tem o que acrescentar que tu comentou. Uau. Ok. São porque eu pego as É isso principais, aí. teria Aham, outras, né? mas Mas é isso assim. mesmo. Aham, Uhum, é isso mesmo. uhum. É isso mesmo. Então, o que que a gente consegue checar, tá, gente? Qual é o ponto de desenvolvimento? E aqui eu quero muito ouvir a Mari, porque a Mari tem muita experiência na área da liderança. Eu acho que é legal ouvir os conselhos dela. Imagina que a gente tá nessa posição de liderança e que a gente prefere liderar de uma forma mais colaborativa, fluida, né? Buscando a harmonia da equipe. E aí eu tenho alguém que me testa o tempo inteiro, que me tira pra simpática e não me respeita, seja mulher ou homem, tá? Acho que aqui a gente não tá pra falar só pra lidar com homens. Mari, o que que tu sugere que a gente faça? Que abordagem eu posso ajustar aqui? Principalmente não perder o ponto certo de se posicionar. Eu enxergo assim, nesse perfil, a principal habilidade a ser desenvolvida é encontrar o momento certo que eu vou ter que ser um pouco mais dura, que eu vou ter que falar de uma forma talvez até um pouco mais Uhum, ríspida, mas isso não vai uhum. fazer a pessoa te rotular dessa forma, porque no ser agradável, você já é uma Isso. pessoa gentil, você já é uma pessoa amorosa, você já constrói as relações dessa maneira. Então, não é por um momento, ou em alguma discussão, em algum momento de uma reunião que você precisou ser mais incisivo, que isso vai te rotular. Então, não tenha medo de ser mais incisivo, de naquele momento abordar dessa forma. E tem E eu super acho, bom, assim. Break, Acho que aqui tem é, outro é ponto super bem. interessante. Ai, desculpa. Pode, Lu, Isso, fica à vontade. só para contribuir, acho que a gente tem delay aqui, né? Sim. Entre eu e você. Mas só para contribuir, isso não é incomum, isso é muito comum acontecer, né? Principalmente quando a gente tem um respeito a hierarquias, e aí a gente se depara com as pessoas que te testam o tempo inteiro e que ainda tem uma figura hierárquica, né, para a gente superar. E por vezes a gente tem que se vestir de uma outra persona e se arriscar, né? Porque também a coragem de liderar passa por se colocar em vulnerabilidade e se testar e superar esses limites internos. Ah, porque às vezes a gente respeita muito o outro, mas a gente tem que respeitar a nós mesmas antes de tudo. E se posicionar é também um ato de respeito a si. Eu trago Exato. até, eu gosto de um exemplo que aconteceu nessa minha jornada. Eu tinha um gestor na época e ele me passou uma determinada orientação. E aí eu questionei, eu argumentei tecnicamente, expliquei para ele e tudo mais, onde eu não concordava com aquilo que ele estava me solicitando, com aquilo que ele estava me pedindo. E aí a gente começou uma discussão, né? Então, ele confrontou, eu confrontei e tudo mais,
Até que em determinado momento eu respirei e disse assim, ok, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas eu não concordo. O que que isso quer dizer? Traz muito disso que a Lu trouxe, né? Hierarquicamente, ele era o meu superior naquele momento. Então, eu entendi que eu também não podia aceitar sem contra-argumentar e dizer o porquê eu não estava de acordo. Mas chegou um momento que, ok, nesse momento, então vou ter que dar uma recuada, mas vou te explicar que vou fazer aquilo que você está me solicitando, porque afinal, você é meu gestor, mas eu não concordo. E eu acho que às vezes é isso, é a gente saber fazer o que deve ser feito, mesmo que muitas vezes a gente não concorde e não faria dessa forma. E Isso. aqui, Mari, tem uma técnica legal também que dá para usar, porque eu sou uma pessoa que às vezes não consigo dizer assim, não, eu não concordo. Eu tenho bastante dificuldade. Mas eu faço perguntas. Então, por exemplo, o risco que a gente tem aqui é esse. Você está disposto a correr o risco? Por mim, está tudo bem. Mas eu quero deixar claro que aqui tem um risco. Porque eu tenho mais dificuldade do que a Mari de fazer isso, assim, de dizer, não, eu não concordo com você, isso não vai dar certo. Eu tenho isso dentro de mim, assim, sabe? Ah, então, mas eu encontrei outras formas de conseguir fazer com que a pessoa reflita e chegue no mesmo raciocínio que eu, porque às vezes no embate a pessoa ela entra numa persona, né, no ser criança, né, numa birra que para você trazer de volta a discussão, para mim a melhor técnica é fazer perguntas, porque ela se obriga a pensar sobre o que ela está falando, racionalizar isso e te trazer de uma outra forma, né? Então eu acabo quebrando aí o embate em perguntas. É meu jeito de lidar. E é o teu jeito de lidar porque tu é o perfil 4. E eu já vou explicar o que que isso significa. Porque o amável é super válida a tua dica, tá, Lu? Mas é mais fácil pra ti fazer pergunta do que o amável no sentido de o amável ele não quer desagradar, ele não quer passar por uma situação desagradável no sentido de conflito. Então, muitas vezes cede sem se posicionar e aí perde valor, perde potência. Porque a partir do momento que a gente diz o primeiro sim, Michelle, vou usar você como referência porque tu verbalizou que tu era um, né? Depois que eu disse sim pra primeira vez, ou pra aquele gestor, né, Mari? Ele vai me pedir coisas das quais eu não concordo e eu vou ficar cada vez mais incomodada de fazer aquilo. E aí, o amável tem uma necessidade, porque cada perfil tem uma necessidade, tá, gente? O amável é de se expressar, é de dizer o que tá sentindo, de colocar, não no sentido, sem romantizar esse assunto, tá? É de colocar a sua opinião, de colocar assim o que tá percebendo. E se esse espaço não aparece, a gente se sente abafada. Então, tem aqui algumas considerações importantes, tá? Vou avançar para a gente conseguir ter tempo de olhar todos, mas fica aqui as principais considerações, tá? Se vocês tiverem perguntas, depois vão colocando no chat. O 2, que tem um pouco de Lu, que eu conheço um pouco de Lu, mas tem também, né, um pouco de outras vocês aí. Deixa eu compartilhar de novo, só um pouquinho. Gente, o 2 é o ser perfeito e tá perfeito porque é metodologia, tá? Não é porque eu esqueci que nós somos mulheres, é porque é assim mesmo. E aí eu vou seguir a regra do autor. O perfeito ou a perfeita, é o perfil ser perfeito, tem necessidade de atingir os seus objetivos, porém de uma forma mais analítica, mais construída, mais no sentido do penso, da entrega, da tarefa, do que com as pessoas. Muitas vezes, é claro que as pessoas importam, mas o que eu tô fazendo importa mais. Então, são pessoas detalhistas, meticulosas, muitas vezes com necessidade de validação, uma validação técnica, tá? Não é uma validação emocional como um agradável. E tem aquela coisa assim de serem mais concentrados, mais reservados. São pessoas com perfil mais, às vezes até uma percepção de desconfiado, assim, que precisa de mais tempo para estabelecer as relações, para entender as coisas. Então, saber fazer perguntas para o perfeito ou para a perfeita, aquilo é fundamental, por quê? Porque a relação que eu tenho para com aquela pessoa, ela não é, ela tem um peso diferente, não é porque não é importante, mas ela tem um peso diferente porque aqui o perfeito está muito preocupado em entregar bem. Tem um viés muito maior para a tarefa.
E a relação, ela fica num processo mais coadjuvante, porque aqui o meu foco é a entrega. É como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Então, a qualidade, a precisão, a sistematização, a organização são peças fundamentais. Quem concorda com isso? Deixa eu ouvir vocês. Tem Perfeitos, a perfil Natália, perfeitos. né? A gente tem a Natália, a Vanessa, colocaram ali o perfil 2. Querem comentar, gurias? Natália, o que que tem o dois aí? Uma cobrança grande também, certo? Uma necessidade de fazer as coisas de uma maneira muito planejada, organizada. Exatamente, Brenda. Na hora que você estava descrevendo o perfil 1, eu falei, nossa, o meu deu 2, mas eu tô achando que eu me identifico muito com um, mas agora o 2, assim, caiu como uma luva. Essa Aham. necessidade de ter um reconhecimento, né, das tarefas, e uma necessidade de estar sempre tudo muito planejado e tudo muito perfeito, Isso. sou eu inteira. Viu? E o que que é legal, Natália? Eu quero ouvir para perceber se isso é um ponto-chave no desenvolvimento. Quando a informação vem torta, vem incompleta, vem atravessada, como é que tu te sente? Com uma necessidade absurda de consertar aquilo e de entregar uma coisa com muita qualidade, que é o que eu espero Aham. que chegue, né? A gente tem uma necessidade que tudo chegue bem redondinho, e às vezes não é assim que Isso. acontece. Então, quando chega, né, torto, atravessado, a gente precisa de melhorar aquilo, né? De entregar um produto melhor. Isso. E o esforço, muitas vezes, nesse perfil, gurias, e aí, obrigada pela tua contribuição. Tem muito a ver com, putz, eu vou ter que ir atrás dessa informação. Deveria ter vindo pronto. Então é aquela coisa do, não é que eu não consiga ir atrás da informação, a gente vai. Mas é, cara, por que que não vem pronto? Por que que não tá redondo? Por que que tá torto? Por que que tá atravessado? Por que que esse e-mail tá desse jeito? Por que que... Então, existe às vezes um comportamento de birra, de reclamação, que às vezes parece falta de proatividade, mas na verdade é, cara, a informação deveria vir redonda, não tá vindo. Então, às vezes é difícil de lidar com essa coisa do construir o quebra-cabeça, de ter que se movimentar para buscar as informações, porque o perfeito ele é muito melhor quando ele recebe e executa, não que ele tem que ficar buscando coisas, né? Então, isso é importante e aí cuidado com a forma com que vocês vão buscar essa informação. Porque se a gente for com essa raivinha, com essa birra, as pessoas não nos respeitam porque acham que a gente é o cri-cri. Ai, mas a Natália é a cri-cri da logística, né, Natália? É a que quer fazer tudo perfeito. O mínimo, porque os perfeitos querem entregar no mínimo o perfeito. E isso já é uma grande sombra de autocobrança, de criticidade, de que às vezes a gente não consegue agradar o perfeito porque nunca tá bom, né? Então, o receber elogio, o conseguir também valorizar as relações, são pontos de desenvolvimento desse perfil, tá? Posso avançar para o 3? Tudo bem até Sim, a gente aqui? temos só 15 minutos. Então eu vou avançar só por causa de tempo também, tá, gente? Mas tá tudo certo, tá tudo sob controle. Gente, o esforçado, bem-vindo ao meu mundo. Essa sou eu. Esforçados, são pessoas que são muito mobilizadas pelos objetivos dos outros. Pega aquilo que é do outro e assim, ó, abraça, executa, faz acontecer. E para isso precisa dessas relações. Então tem o desenho aqui da mãozinha de mão na massa, no sentido de que as gurias são prova disso. A gente estava fazendo reunião e eu já estava escrevendo conteúdo que eu ia trabalhar com vocês. Então, o esforçado são pessoas que têm uma necessidade, eu vou voltar para ver vocês, tá? Muito grande, assim, ó, de fazer, de se sentir útil, de estar ocupada. A Sheila tá rindo porque tem um pouco de Sheila aqui também, Sheila. De fazer, de concretizar, de mobilizar, de, sabe, aquela pessoa que é criativa, que é falante, que é expansiva, que muitas vezes começa coisas e não termina, que se atrapalha, ou que atrapalha o contexto. A Michi tá rindo porque também tem um pouco de ti, né, Michi? Então, assim, o que que a gente precisa perceber? O esforçado, se ele canaliza a energia, ele, pessoa, tá, gente? Nós, mulheres, se a gente consegue canalizar a nossa energia para o lugar certo, com foco, com gestão de tempo, com agenda,
Ninguém segura um esforçado organizado. Mas para ser um esforçado organizado, é um amável que se posiciona, é um perfeito que busca informação, entendem? É um esforço. É um esforço contínuo. Então, às vezes, está muito empolgado, muito animado, mas falta precisão, falta fechar o detalhe, né? Ou quando tá tudo muito parado, aquela pessoa que agita o ambiente, busca resolver coisas novas, faz melhorias. Mas a principal chave aqui é um comportamento de agitação, de energia, que por vezes passa a falta de credibilidade por falta de foco, por falta de concentração. É aquela pessoa que já tá pensando, vamos fazer um projeto. Daí eu já tava pensando na execução, mas a gente nem definiu o objetivo do projeto, porque tu quer ver a data. Calma. Então, falar para um esforçado, calma. Débora, quero ver se tu concorda, tá? O esforçado diz, calma o quê? Se eu não ver a agenda, eu não sei fazer. Preciso fazer, preciso mexer, preciso. Então, é muito engraçado, Dados, mas né, Débora? Me mostre os números. Não, hein, Sou gurias? eu. E o quanto é difícil para um esforçado lidar com um perfeito. Muito. Isso É, dava outra masterclass. Por aham, quê? então, Porque o esforçado, ele quer colocar energia em realizar, em executar, em testar. Ele vai aprender fazendo. Enquanto o perfeito quer pensar em tudo, quer planejar, quer ter tempo. Então, aqui, a, a diferente percepção dos times gera conflito. Não significa que não sejamos capazes de trabalhar. Se a gente focar, tornar essa diferença complementar, nossa, pode ser um time incrível, como eu e Lu muitas vezes somos. Mas às vezes rola estresse nesse sentido também, né? Então é legal que a gente consiga perceber. Se eu sou essa esforçada e eu vou interagir com o perfeito, eu tenho que baixar a minha energia. Eu tenho que ir com papel e caneta e segurar as perguntas ou as interrupções que eu faria. Eu tenho que me centrar mais para conseguir acessar o outro, tá? E por fim, ó, vou compartilhar o último aqui. Quem são o quarto perfil, né? Os fortes, gente. O ser forte é aquela mulher que tem muita dificuldade de expressar suas emoções. Tem muita dificuldade de pedir ajuda. Mas muita, tá? Vai tentar sozinha, vai dar uma rebolada, vai tentar dar um jeito, vai movimentar coisas para que seja capaz de resolver sozinho. Só que tem um ponto aqui. Por que que tem o olho, tá? Porque a mulher que tem perfil ser forte, ela prefere trabalhar mais quieta, de uma forma mais analítica, com grupos menores. E é aquela pessoa que é muito leal para atingir o objetivo do outro. Só que diferente do esforçado, tem uma abordagem mais distante, mais analítica. Então é aquela pessoa que às vezes assim, ó, Neuza, quero saber se é tu, hein? Tem uma abordagem, por exemplo, a gente falou, o esforçado fez todo um briefing, o forte faz. E qual é o orçamento para esse projeto? Tipo, sem muita emoção, sabe? E aí o esforçado, tipo, não disse que era legal, não validou. Como assim? Só quer saber o custo, né? Porque o forte, ele quer saber assim, ó, ele vai chegar naquele objetivo, mas com pragmatismo, com uma objetividade, de uma forma que, se tu tá legal, tá feliz, essa empolgação não mobiliza o forte, irrita o forte. Né? Essa coisa do sim, Chay, eu tenho certeza que tu era esse também. Então, por exemplo, o forte é aquela pessoa que é difícil de ler, que se expressa, que quando se sente à vontade, quando confia, compartilha, leva suas emoções, como é óbvio. Mas num primeiro momento, para acessar um forte, gente, vai com objetivo. E se tu tem uma agenda de 1 hora, se tu fechar essa agenda em 30 minutos, tu ganha o forte. Se tu ficar 1 hora e 10, tu perde o forte. É assim que funciona. Então, são pessoas mais difíceis de serem acessadas, por quê? Porque não passa muita informação. Então, eu acho genial porque eu fiz o processo de PDL com uma gestora do Banrisul, que tinha gestão, era gestora de gestão de pessoas com perfil forte. E ela me dizia assim: Tu acredita que eu recebi o feedback da equipe? Que eu não vou até eles para checar se tá indo tudo bem. Mas eu disse: se vocês precisarem de ajuda, me peçam. Mas eles não vêm. Porque o forte é isso. A partir do momento que eu te disse, Gláucia, se tu precisar de mim, eu estou à disposição. Se você não vier, querida, não sou eu que vou atrás. Porque eu tô focada em atingir aquilo que tá desenhado para mim.
Então, é aquela pessoa que não faz muita questão das relações, da diplomacia, do sorriso. O foco é entrega. O foco é entregar aquilo que tem que ser bem feito. E aí, qual é a diferença do forte e do perfeito, tá? O perfeito, ele tá muito focado no dele, nos detalhes, nas coisinhas dele. O forte, ele é mais estratégico do ponto de vista, assim, ele se mobiliza pelos outros. Então, aquela pessoa que navega bem em vários setores, aquela pessoa que tem uma visão ampla, uma visão sistêmica. Mas não é com forte que tu vai mudar a cor do slide da apresentação dos resultados. No way. O perfeito se apega nisso. O forte tá apegado em o que eles vão fazer depois da reunião. O perfeito tá. A fonte tem que estar alinhada para as pessoas não acharem que eu fiz mal. O foco da mensagem ali é diferente, tá? E aí, por que que a gente trouxe essa conversa assim para trazer para vocês, gente? Primeiro ganho, tá? Porque o que eu tinha que apresentar de PPT era isso, tá? Mas primeiro ganho que eu quero trazer para vocês, que a gente vai trabalhar isso no programa. Nós chamamos de portas de contato, ou seja, cada perfil tem uma porta para eu acessar. O amável é para eu conseguir me sentir à vontade a nível emocional, me sentir segura. Aí eu vou pensar bem e realizar bem. O perfeito ou a perfeita, ela precisa de espaço para pensar, para elaborar, para construir. Se tu pressionar, se tu atrapalhar, se tu entrar com pauta emocional, não vai funcionar. O esforçado precisa de autonomia. Solta o esforçado, brifa bem e deixa. Porque ele vai trabalhar bem se ele tiver esse direcionamento. E o forte tem que ter um objetivo muito claro e também precisa de uma certa autonomia, mas é uma pessoa que consegue, assim, se posicionar com facilidade, consegue dizer não, consegue, né, funcionar muito bem nesse contexto, mas tem um afastamento maior das pessoas. Então, existe uma dor de conexão, existe uma dor de mobilizar pessoas, porque parece que não se importa, né? Então, cada perfil tem sua luz, tem sua sombra. E o objetivo de compartilhar isso nessa masterclass, primeiro é para vocês se conhecerem, entenderem, ponto um, mulheres fodas, desculpa o palavrão, mas é assim que a gente fala, mulheres executivas, tem clareza da onde navega bem e não precisa se rebaixar ou, ai, não quero ser arrogante. Gente, é ter consciência. Onde é que eu navego bem? E aonde eu peco, aonde me limita, aonde é que eu travo e como eu posso buscar para esses ajustes. Ou seja, o como eu sou e como é que eu quero estar e o que está me impedindo. Aí eu preciso, e no programa a gente vai trabalhar isso, que ajustes eu tenho que fazer para chegar ali. Só que esses ajustes são ajustes adaptativos. Eu não vou deixar de ser esforçada, louca que faz tudo ao mesmo tempo. Essa é a minha identidade. Agora, eu quero saber me relacionar com um forte, eu quero saber vender para um esforçado, né? Eu quero conseguir direcionar bem o amável sem perder o foco da reunião. Então, no E programa a Bre, gente vai explorar muito isso, tá? Principalmente no módulo 1, que é a gestão da influência, e depois os outros, as gurias também vão trazer muito conteúdo. só queria colaborar aqui que a gente trouxe isso também porque a gente acredita que cada um dos perfis pode estabelecer o seu estilo de liderança, sem perder a sua identidade, sem perder a sua autenticidade, né? Então, parte primeiro de um autoconhecimento, como a Brenda já falou, muito bem aqui, mas não é se mutilar, não é uma transformação que a gente precisa fazer para deixar de ser nós mesmos. É identificar qual que é o meu estilo de liderança, que público que eu funciono, que ajustes eu tenho que fazer, como eu leio o ambiente e como que isso contribui para eu chegar nos resultados que eu quero. Né? Então a gente tem aqui tanto o como que eu vou acessar as outras pessoas e como que eu acesso as minhas próprias competências a partir disso para poder construir o nosso modelo de gestão, que é só nosso. E gurias, vocês, num pequeno exemplo que a gente conseguiu trazer aqui na Masterclass, tentem levar isso para a realidade, para o nosso dia a dia. Se eu me conheço, eu sei bem como a Brenda falou, a minha sombra e a minha luz, no que eu posso me potencializar e naquilo que eu realmente tenho mais dificuldade. Mas o quanto isso é valioso depois que eu aprendo também a fazer a leitura do outro,
do meu par, do meu gestor e do meu subordinado, porque aí eu começo a ter habilidades para conseguir abordar as pessoas de diferentes maneiras. Eu não vou abordar um perfeito da mesma forma que eu vou abordar um esforçado. Eles funcionam diferentes. É entender que cada pessoa funciona diferente e eu, como gestora, preciso criar habilidades, mesmo que eu também funcione de forma mais fluida e mais fácil, da minha maneira, como a Lu trouxe, da minha autenticidade, eu não preciso perder isso. Mas eu preciso, talvez, em alguns momentos, me frear um pouquinho, ou criar uma habilidade para conseguir chegar num agradável de uma forma mais fácil. Eu acho que ali está o segredo de como destravar as nossas relações, tanto no ambiente de trabalho, como até em outros ambientes, porque a questão do perfil, ela funciona para tudo, se a gente for trazer para os nossos outros papéis. E o mais legal é assim, ó, tem embasamento, tem estratégias, tem exercícios que a gente pode praticar e trabalhar. Claro que aqui é um gostinho, porque uma hora é muito rápido, né, gente? Mas eu espero assim que vocês possam trazer essa clareza e de forma alguma, esse é um check que eu preciso dar, tá? Rotular as pessoas. A gente usa os 4 perfis para nos ajudar a trazer um GPS dentro do mapa. Sem GPS, não consigo, né? Mas sem rotular e sem respeitar a nós e os outros e fazer como a Mari disse, né? Poxa, o que que eu posso ajustar? Eu percebo que para acessar aquela pessoa sempre tem ali uma rusga. O que que eu posso testar, experimentar para conseguir acessar melhor? Para otimizar o tempo, para fazer uma melhor entrega, para receber um briefing completo, como a Natália estava falando antes, né? Então, é isso, gurias. Estamos a 3 minutinhos de fechar o tempo. Eu deixei aqui no chat o link do nosso programa, que vai rodar em novembro, então, tá? Vai ser aos sábados de manhã. Então, obrigadas. Fiquem à vontade para também buscar mais informações, vocês vão receber isso por e-mail. Ficamos em contato. Quem ainda não segue @BG Desenvolvimento no Instagram, tá super convidado a nos conhecer e ficar em contato conosco por lá. E fiquem bem, obrigada pelo tempo, é uma honra ter vocês aqui e a gente sabe o quanto é importante, né, ter uma horinha da agenda de vocês, então fiquem bem e gratidão por esse momento, espero que tenha sido útil para todas, tá? Um beijo. Obrigada, Obrigada, gurias. gurias. Tchau, tchau. Obrigada. Um Tchau, beijo, tchau. muito Fiquem obrigada. bem, Obrigada, obrigada, Tchau, tchau. gente. Tchauzinho. tchau, fiquem bem, boa tarde. Boa tarde.